Tem mais umas pessoas entrando. Boa noite, boa noite. Bom, semana passada eu até estava esperançosa, né, que a gente ia voltar logo, mas aí adiou para o dia 10, e agora, pelo que eu entendi, vai abrir aos poucos, né? Então a gente tem mais algumas semaninhas aí para estar trabalhando por aqui, né? Então, hoje eu acho que eu já postei para vocês no portal um caso clínico, né? Mas eu vou dar uma lida junto com vocês e eu quero trazer uma coisa também. Então, peraí. Vamos lá. Boa noite para todos. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Peraí. Então, aqui. Pronto, vamos lá. Então, eu deixei mais um caso clínico, mas na verdade a gente não pode nem considerar como caso clínico. Eu deixei basicamente uma pesquisa para vocês. Deixa eu admitir aqui. Na verdade, é uma pesquisa, né? Uma pesquisa apenas de mecanismo de ação, efeitos adversos da medicação, tá? Então, aqui é uma mulher de 53 anos, e ela tem uma viagem aí de cruzeiro que vai fazer daqui a 2 semanas. Mas ela está preocupada com os enjoos, né? Possíveis enjoos aí que ela possa ter por conta do mar, né? Da maresia. Ela é uma pessoa bem de saúde, não toma nenhum medicamento, né? E você, lá na drogaria, indicou para ela um adesivo transdérmico de escopolamina. Então, o que eu quero de vocês é que vocês expliquem aí, de acordo com o mecanismo de ação, obviamente, né, como que essa escopolamina vai evitar a cinetose. Cinetose, então, são esses enjoos aí por conta dessa labirintite, né, que vai provocar aí esses enjoos. E também os efeitos colaterais, né, da medicação, efeitos adversos, assim como algumas contraindicações para este medicamento. Aqui eu quero explicar para vocês que esse mecanismo de ação aqui do adesivo transdérmico da escopolamina é muito importante. Coloquem, se a gente estivesse na sala de aula, eu ia falar para colocar um asterisco aqui, né? O que é importante aqui é vocês observarem que esses tipos de esse medicamento aqui, ele é um antagonista colinérgico muscarínico. Então, na hora que vocês forem pesquisar o mecanismo de ação, né, na hora que vocês forem pesquisar o mecanismo de ação, vocês vão perceber que ele é um antagonista colinérgico muscarínico. O que significa isso? Receptores muscarínicos recebem lá a acetilcolina como neurotransmissor, né? Então, a gente tem lá os receptores adrenérgicos, né, que recebem a noradrenalina, e a gente tem os receptores muscarínicos ou nicotínicos, né, no nosso caso aqui são os muscarínicos, que recebem a acetilcolina. E essa escopolamina, no caso,
ela é um antagonista, ou seja, ela bloqueia esse receptor. Então, ela bloqueia a ação da acetilcolina, tá? Então, como que esse bloqueio dessa acetilcolina vai evitar esses enjoos? O que era importante aqui frisar é que vocês, eu não sei se no terceiro ano, no segundo ano, vocês já têm química farmacêutica, eu não estou lembrada. Dá uma respondida aqui no chat, vocês têm? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui no chat. Não, ainda não. Tá, obrigada. Calma, gente, não se desespere, não vou pedir nada de química farmacêutica. Mas não vou pedir a química em si, tá? Nenhuma reação química. Mas que vocês deem uma pesquisada na estrutura química, tá? Então, assim, a gente tem esses medicamentos dessa classe, que são os anticolinérgicos muscarínicos, que tem uma estrutura quaternária e tem uma estrutura com 3, né? Então, tem uma estrutura com 4 e com 3. Então, assim, dá uma pesquisada nisso, porque faz a diferença aí nessa ação, né? Nesse mecanismo de ação. Então, assim, a estrutura química do medicamento faz diferença na ação terapêutica, na ação clínica. Então, assim, eu sei que muita gente está no segundo ano, né? Deve ter problemas aí com química, não sei se assim, química é muito ou ama ou odeia, né? Mas para nós farmacêuticos, os medicamentos, eles são substâncias químicas, né? Que a gente ingere para ter uma ação no organismo. Vocês também vão ter a parte da bioquímica. O nosso corpo todo são estruturas químicas, né? E aí, ao receber esse medicamento, que é uma estrutura química, vai desencadear uma ação, né? Então, assim, só para ficarem espertos aqui, quanto essa diferença no mecanismo de ação com a estrutura química desses antagonistas. Então, deem uma focada nisso, porque vocês vão perceber qual que é essa diferença. Então, o objetivo todo desse trabalho aí, dessa pesquisa, porque não é nenhum caso clínico, na verdade, né? É uma paciente que foi numa drogaria e o farmacêutico indicou lá o medicamento, tá? Ela tá bem de saúde, não tem nada de, assim, interação medicamentosa, incompatibilidade com a doença, não. É mais agora a gente focar no medicamento, tá? Então, pesquisem aí. Deixa eu ver aqui as perguntas. Pelo amor de Deus, não. Não vou pedir estrutura química. Marcador químico da beladona. Tá, mas não é esse o foco, tá, gente? Então, assim, dá uma pesquisada, né? Eu falei para vocês, né? Tem alguma coisa a ver com quaternário de amônia, dá uma pesquisada aí nessa diferença, tá? Porque tem diferença no mecanismo de ação, tá? Principalmente aí para a cinetose, nesse caso, tá? E também explicar um pouquinho dos efeitos colaterais, né? E algumas contraindicações. Então, por que que eu tô passando esse exercício? Peraí, gente, que tem gente entrando ainda. Admitir aqui. Pronto. Então, esse exercício aqui é de pesquisa. Então, não é um TP que vai valer nota. Não vai ser para entregar. É um treinamento, tá? É um caso clínico aí para a gente, vai gerar um TP em cima dele. Então, o que que eu quero que vocês façam é estudar ele, né? Dar uma pesquisada e na semana que vem a gente vai tirar dúvidas para na outra semana eu dar a resposta. Então, opa, tem mais gente entrando, peraí. Aqui. Então, vamos voltar. Ai, meu Deus.
Tá entrando as pessoas. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, eu quero que vocês façam essa pesquisa. É simples, não é complicado. Então, vai explicar o mecanismo de ação, tá? Falando aí dessa diferença da estrutura química desses medicamentos que são antagonistas colinérgicos, tá? Dos receptores muscarínicos. E vai explicar, né, todo o processo aí de ação desse medicamento e essa diferença na estrutura química. Assim como vocês vão estudar os efeitos adversos da medicação e as contraindicações. E a partir desse estudo que na semana que vem eu vou tirar dúvidas e na outra semana eu vou responder. Então, eu vou dar a resposta desse caso clínico, que não é caso clínico, né? Desse estudo. E aí sim, a partir disso, vai gerar um TP para vocês responderem. Na semana que. Calma. Tem muitas perguntas aqui, vamos voltar. Eu vou tirar aqui, peraí. Deixa eu tirar aqui, melhor. Deixa eu ver o chat. Professor, é para entregar na P2? Esse daqui não. Então, voltando. Esse caso clínico que eu estou mostrando para vocês hoje é um estudo. Então, vocês vão pesquisar. Na semana que vem, teremos aula pelo Zoom? Sim, para tirar dúvidas. Então, eu não vou trazer nenhum caso a mais, é só para a gente conversar e tirar dúvidas na semana que vem sobre esse caso. Porque na outra semana eu vou corrigir e aí sim vai gerar um TP que vai servir para entregar, né, na P2. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, tá. Então, alguns professores de computador, né, essa plantão de dúvidas de outro jeito. Eu vou abrir aqui o Zoom. Dúvida para tirar. Tá certo que a gente vai tirando, né, pelo grupo, vai tirando dúvida no particular, vocês vão trazendo as dúvidas de vocês, tá? Mas esse é um estudo. Eu sei que eu assustei vocês com a química, mas não se assustem, é bem simples, na verdade, tá? Vocês vão entender aí todo o mecanismo de ação, falar um pouquinho dessa estrutura química que tem diferença nessa ação, falar um pouquinho dos efeitos adversos da medicação e para quem é contraindicado, tá? Então pesquisem o porquê disso, o porquê, como que ele age, evitando aí o enjoo, a cinetose, pesquisem o porquê que ele é contraindicado para tais pacientes, o porquê que ele dá essas reações adversas. Então, tentem focar aí no mecanismo, né, dessas situações. Então, por exemplo, uma coisa bem simples, um xarope é contraindicado para um paciente diabético, porque tem açúcar. O diabético não pode ter o açúcar no sangue. Então, vocês vão pesquisando o porquê, tá? Eu trouxe para vocês também aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Espera aí. Share. Eu não sei onde que... Aqui. Ah, legal, consegui. Eu trouxe para vocês aqui também um artigo. Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas.
fala aí sobre as intervenções farmacêuticas e prevenção de eventos adversos. Eu não vou ler com vocês todo ele aqui, tá? Mas esse artigo vai falando aí de todos os problemas que foram encontrados em um hospital, tá? Então aí tem tabelas, né, dos resultados que eles encontraram. E aqui, ó, logo no finalzinho desse artigo, fala aqui, ó, com o objetivo de identificar os potenciais problemas relacionados ao medicamento, os PRMs, relacionados às intervenções realizadas nesse estudo, utilizou-se a classificação proposta pelo segundo consenso de Granada. Esse consenso de Granada é o nosso método DADER, tá? Então, o principal PRM relacionado às intervenções era do tipo 1, ou seja, pacientes que poderiam apresentar problemas de saúde por não utilizarem os medicamentos que necessitavam. Aí eles deram os exemplos, ó, destacaram-se os antipertensivos, os benzodiazepínicos e fatores de coagulação, né? Então, assim, em relação ao PRM2, falou do PRM4, tudo que eles acharam aí, ó, PRM6, tudo que eles acharam, PRM5, nesse estudo aí, falaram das intervenções, né, dos farmacêuticos, o que eles conseguiram aí prevenir de reações adversas a esse estudo, né? Esses pacientes aí, né? Então, ó, valores demonstraram a eficácia do serviço de farmácia junto à equipe multiprofissional, bem como a pertinência da aplicação da metodologia DADER, destinada ao atendimento de pacientes em farmácia para a detecção de PRMs potenciais no ambiente hospitalar. Então, assim, eu vou deixar para vocês o artigo, né? Seria interessante vocês lerem, principalmente os resultados de discussão, abrir essas tabelas para vocês fazerem, verem, né, na verdade, na prática. Então, assim, vocês estão praticando algo, a gente, obviamente, gostaria de estar com pacientes reais, que era o objetivo da disciplina, né? A gente ia estar praticando ali aquela entrevista, toda essa fase de estudo, seriam com as perguntas que vocês fizeram com os pacientes de vocês. Então, a dinâmica seria outra, tá? Mas como a gente não tem, então dá uma lidinha nesse artigo, a título de entender qual o intuito dessa disciplina, qual o intuito de vocês estarem estudando isso, né? Porque é muito importante aí para o futuro profissional de vocês, tá? A gente está numa situação aí totalmente atípica, algo que muitos anos não, né, não acontecia, na época que aconteceu também nem tinha internet, então assim, tudo isso é uma situação que a gente tem que se adaptar, mas eu quero tentar trazer para vocês o objetivo de vocês estarem pesquisando tudo isso, né? Eu não queria assustar falando de química farmacêutica, mas é o futuro de vocês, né? Ano que vem tá aí, ano que vem vocês vão ter que entender todas as partes das moléculas. Então, assim, eu não quero moléculas, é só um detalhezinho aí na química da substância que modifica a ação do medicamento. Então, deem essa pesquisada, leiam esse artigo, a título aí de vocês falarem assim, nossa, eu preciso estudar, eu preciso compreender doenças, eu preciso compreender medicamentos para fazer o meu papel como farmacêutico, ajudando aí na qualidade de vida do meu paciente, tá? Então, vocês um simples fator de conhecimento que o medicamento age melhor se tomado à noite, o paciente toma durante o dia. Só o simples fato da gente mudar, orientar, né, o paciente, mudar esse horário de administração, pode mudar a qualidade de vida do paciente, né? Então, eu vou deixar, eu não deixei esse artigo, eu vou colocar para vocês aí,
talvez ajude aí a vocês entenderem o porquê dessa disciplina. Talvez a gente não tenha tido a prática, né, com os pacientes, mas, se Deus quiser, logo, logo a gente volta. Tem o segundo semestre aí, o segundo semestre a gente vai focar nessa clínica de ir lá com os nossos pacientes e fazer algo mais palpável, né, mais na parte prática mesmo, tá? Mas enquanto a gente não tem isso, vamos focar nessa teoria e adquirir conhecimento, né? Então, esses dois, então eu vou deixar dessas duas lições de casa para vocês. O primeiro, estudar essa questão dos medicamentos antagonistas colinérgicos dos receptores muscarínicos, tá? Principalmente na estrutura química que modifica a ação terapêutica, nos na questão dos efeitos adversos e contraindicações, motivos, tá, desses efeitos adversos e contraindicações. Não é simplesmente falar, tá contraindicado para paciente hipertenso. Tá, e por quê que um hipertenso não poderia administrar esse medicamento? Não é só o hipertenso, tá, gente? Eu só tô falando, tá? Então, eu quero o porquê, né? E dá uma lidinha nesse artigo que eu vou deixar para vocês. E aí, semana que vem, realmente não vai ter matéria nova, mas eu vou fazer esse encontro no Zoom para quem quiser conversar, quem quiser tirar dúvida, né? A gente pode fazer um debate, vocês estão aqui, mais de uma pessoa, às vezes é interessante aí esse bate-papo, tá? Então, me comprometo a estar aqui semana que vem, 8 horas, com vocês, tá? Mas basicamente hoje era para eu passar isso. Então, assim, eu deixei lá no portal, mas no portal não está completo, né? Tinha que a gente conversar para vocês entenderem isso. Se eu pedisse no portal estrutura química, vocês iam surtar. Então, assim, não é a estrutura química que eu quero, tá? É só essa parte teórica da química. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Assustei, falei rápido demais. Pode falar, pessoal. Então, ia surtar. Ia surtar. Se eu falasse alguma coisa de estrutura química no portal, vocês iam surtar. Mas eu acho que deu para entender. E a partir do momento que vocês começarem a pesquisar e ler, vocês vão ver que é simples. A gente não quer a química, eu não quero a estrutura química. É só esse ponto, né, da química que modifica a ação clínica do medicamento. É bem isso. Não precisa surtar, gente. Conversa comigo. Nossa, gente, sério, muito trabalho, né? Então, assim, em caso pode ser em grupo ou individual. Gente, quando eu coloquei lá que era individual, é porque assim, a gente está de quarentena, né? Se vocês tiverem a possibilidade de conversar assim pelo WhatsApp, né? Pelo vídeo, pelo Zoom, quiser fazer em duplo, discutir o caso, né? Porque assim, não é cumprido esse 10. Vocês viram, só tem duas perguntas, vocês vão fazer uma pesquisa, vai ser simples de responder. Talvez, né, discutir com algum colega, fazer em dupla, tudo bem, não tem problema. É, se quiser fazer aquele grupo lá do trabalho, é porque estavam em muitos, né? 6 pessoas. Mas, assim, o importante para mim não é o fato de fazer em grupo, individual. É assim, pesquisar é algo para vocês. Como eu estou tentando mostrar nesse artigo, é o futuro de vocês. Então, assim, se quiser colocar o nome da pessoa, professora, a gente fez em grupo, tudo bem. Mas se for fazer em grupo, discutam. Discutam o caso, discutam o que um achou, o que o outro achou. Não fala, ó, você faz essa parte, eu faço essa parte junto, e depois você nem leu o que o seu colega fez.
Esse é o único problema de fazer em grupo. Se você nem vê o que o teu colega fez. Então, assim, quer fazer em grupo? Faça. Mas não tem problema. Quer fazer, 6 pessoas, era aquela do trabalho? Pode fazer. Não tem problema. Mas discutam, leiam o que o outro pesquisou, né? Para você absorver também. Senão não adianta nada, né? Fazer por fazer não vai adiantar pro futuro de vocês. Então, assim, quem falasse, não, beleza, estou fazendo sua faculdade para ter o diploma, vai, coloca o nome, não tem problema. Mas não é esse o meu objetivo, e eu acredito que não é o objetivo de vocês. Estão investindo, né? Investindo aí o tempo de vocês, o dinheiro de vocês, por mais que esteja aqui longe, né? A gente está tentando trazer o máximo para vocês não perderem esse conteúdo, né? A gente tinha aí uma disciplina que era para atender os pacientes, mas a gente resolve de outro jeito, tá? Então, leiam um artigo que fala sobre os PRMs na prática, no ambiente hospitalar. Vocês vão abrir a mente de vocês para como é na prática, né? A gente não fez na prática, então trouxe esse artigo que talvez ajude a abrir a mente de vocês. Tudo bem? Então, semana que vem estarei aqui para discutir dúvidas, discutir o que vocês precisarem de conversar. E é isso. Agora, ó, pessoal, bora trabalhar, bora pesquisar aí. E lembrando, essa pesquisa não é para entregar, ou seja, não é para nota, mas o TP para P2, que vai valer nota, tem relação com essa pesquisa, tudo bem? Entenderam? Eu acho. Então, assim, beleza, entendido. Então, assim, essa pesquisa não é para me entregar, não vale nota. Mas, na próxima vez que eu pedir o TP, eu vou colocar lá para entregar, aí sim vai estar relacionado com essa pesquisa, tá? Então, tá bom. Todos entendidos, todos felizes, né? Então, assim, foca em entender essas coisas. Não é muito difícil entender essa coisa, a parte simples. Na semana que vem ainda vai ter um alívio, não vou trazer nenhum caso novo, a gente só vai discutir dúvidas. Na outra semana ainda vou corrigir esse, então se de repente, professora, eu não fiz, estou trabalhando, não deu tempo, né? Não pesquisei, eu vou trazer a resposta. Então, assim, não precisa surtar, eu vou trazer a resposta para vocês. O ideal seria que vocês pesquisassem, e aí quando vocês verem a resposta, aí vocês vão, eu vi isso, eu li aquilo. Isso chama, eu não sei se vocês já ouviram falar, é, aula invertida. Eu não sei quem já ouviu falar nisso, chama aula invertida. Então, primeiro o aluno pesquisa e depois o professor traz a resposta. Isso daí tem estudos, né, que dizem que o resultado da aprendizagem é muito melhor do que se eu chegasse aqui e falasse para você, gente, a estrutura química desse medicamento funciona desse jeito. Vocês iam olhar para minha cara, tá, entendi, é uma matéria nova. Mas eu estudei, né, algumas coisas, e aí estudos dizem isso, que essa aula é invertida. Então, o aluno pesquisa, ele procura a resposta, e aí o professor traz a resposta. E aí você vai encaixar o que você pesquisou, você vai compreender muito melhor, tá? Então aí, ó, esse daqui não é para entregar? Não é para entregar. Mas tem 2 semanas aí para pesquisar antes de eu trazer a resposta para vocês. Professor, a gente tem que pesquisar a molécula, como é que
Como ela age isso? Não, não. Olha lá, não surtem, calma, volta, volta. Não precisa pesquisar molécula nenhuma. Na teoria, na hora que vocês forem pesquisar, tem uma diferença no mecanismo de ação de anticolinérgico com estrutura quaternária e com estrutura terciária. Dá uma olhadinha lá. É isso, é basicamente isso a resposta. Então, pesquisem. Antagonistas colinérgicos muscarínicos, com estruturas quaternária e estruturas terciárias. Dá uma olhadinha nisso, pesquisa isso, porque tem uma diferença no mecanismo de ação no nosso organismo. E aí vocês vão entender o porquê que essa escopolamina ela age lá na cinetose, evitando aí o enjoo da maresia, tá? É isso. Basicamente estou dando a resposta, mas pesquisem isso, procura lá, porque falta alguma coisa aí, não dê a resposta completa. Dá uma pesquisada lá, responde, vê lá. Ah, esse medicamento proporciona tais reações adversas. Por quê? O mecanismo de ação tem a ver com a reação adversa. Ah, fica com a boca seca. Ah, por que que fica com a boca seca? Ah, então, por causa disso. Tentem responder o porquê das reações adversas e o porquê que ele é contraindicado para tais pacientes. Algo mais? Mais alguma pergunta? Então é isso. Pesquisem. Semana que vem vou estar aqui para tirar dúvidas. Então, entra aí no Zoom quem tiver dúvida. Ah, professora, eu tive dúvida amanhã. Ah, manda para o Lattes, pode ser no grupo, pode ser individual, quer dizer, pode mandar por e-mail. E eu tô aqui. Qualquer coisa, vocês podem ir conversando comigo durante a semana. Semana que vem vou estar aqui para tirar dúvidas e na outra eu trago a correção, né? Mas não deixem de pesquisar. E dá uma lidinha nesse artigo para vocês enxergarem o porquê dessa disciplina. Essa é a grande questão dos estudantes, né? O aluno sempre pergunta por que que eu estou estudando isso. Então, eu estou trazendo a resposta para vocês do porquê dessa disciplina, desse momento aqui que a gente estaria atendendo os pacientes, tá? Então, não fiquem chateados que a gente não atendeu os pacientes. Em agosto, tenho certeza que a gente volta aí com a força toda e a gente vai fazer essas entrevistas e vai colocar em prática toda essa teoria aí, tá bom? Então, muito obrigada. Até semana que vem. A gente vai se falando pelo grupo e por onde vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, prof. Tchau, tchau, boa noite.